Na palavra de Deus, na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 1, os versos 30 e 31 da primeira carta, nós lemos: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, e não só essa, mas a segunda que nós temos conhecimento, e também as outras duas que se perderam ao longo do tempo, com a intenção de mostrar qual é a distância que nós devemos perceber entre a criação e o Criador. E por isso toda a glória que muitas vezes nós atribuímos a nós mesmos, nós devemos repensar e chegar à conclusão que, se há uma glória, essa glória tem que ser atribuída ao Todo-Poderoso. É essa a intenção dele, é nessa dimensão que ele escreve, nesse propósito. E nós vamos cantar o hino de número 22, que ele fala exatamente isso, como os céus, a criação proclamam o Deus Todo-Poderoso. Se você puder, vamos cantar, colocando-nos de pé, o hino de número 22. Vamos louvar ao Senhor, dando continuidade ao nosso culto. Altamente os céus proclamam o seu divino Criador. Anuncie o firmamento tuas obras, ó Senhor. Incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras, proclamando que Deus é excelso no saber. Vamos louvar então o hino de número 22. Yeah.
primeira palavra, Senhor, é gratidão. Gratidão porque estamos juntos. Gratidão pela oportunidade de honrar o Teu nome, de abrir a Tua palavra. Gratidão, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, tens nos preservado. Te louvamos por tudo isso. E queremos nesta hora, Senhor, entregar nossas vidas, entregar tudo aquilo que será realizado neste recinto. Precisamos que Tu fales ao nosso coração e seja um falar tão direto, conforme as nossas necessidades. Por isso, Senhor, nosso louvor, a nossa gratidão por esta oportunidade preciosa. Assim oramos, agradecidos, e fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos nos assentar. E como sempre na nossa liturgia, esse é um momento que nós destinamos à contrição. E o que é a contrição? É um coração contrito, é um coração que reconhece muitas vezes o erro, a falha. E reconhecer o erro talvez seja uma das coisas mais difíceis para a mente humana. O comportamento humano, muitas vezes, ele é levado a não reconhecer o erro. Talvez pelo desejo de sempre acertar, não ser chamado a atenção, mas é uma realidade nossa, o erro, a falha, que a Bíblia muitas vezes traduz como erro, pecado. E tem uma expressão que é muito séria e que deve ser levada muito a sério por nós, quando Paulo menciona a igreja de Roma: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é vida eterna. E a Bíblia apresenta possibilidades muito preciosas e que devem ser colocadas na nossa prática de vida. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. E o perdão anula a sentença de morte. E é por isso que nos reunimos nesse momento em contrição, para dizer: Senhor, perdoa, porque é da natureza humana a falha. Se fôssemos perfeitos, não seríamos humanos. Isso é uma coisa fácil de entender. Se nós fôssemos perfeitos, não seríamos humanos, mas nós somos humanos. E a palavra de Deus, para nos inspirar nesse momento, narra um episódio da história de Israel, mais precisamente do Reino do Sul, de Judá, já que nós estamos falando de Abacuque. E Abacuque é um profeta que fala depois da destruição, vamos dizer assim, do Reino do Norte. E falando ao Reino do Sul, esse profeta se manifesta de uma maneira muito clara, direta, dizendo palavras que nós vamos reproduzir aqui. E se você puder, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3, versos 17 e 18, talvez as porções mais conhecidas desse profeta menor. E se você quiser, acompanhe na sua Bíblia, ou no seu dispositivo móvel, no seu aplicativo. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Com essas palavras, Abacuque quase encerra o seu discurso. Ainda temos mais 2 versos, e aí a conclusão do livro. E se nós nos reportarmos ao capítulo 1, nós vamos ver exatamente que toda essa situação ela se dá por conta da falha, do erro do povo de Judá.
E aí ele apresenta uma possibilidade, por causa do nosso erro, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e é uma narrativa de caos, ele ainda vai afirmar: todavia eu me alegro no Senhor. É interessante que Abacuque tem um comportamento muito diferente dos da sua época, habitantes daquele local. Reconheciam o seu erro. E quando nós reconhecemos o nosso erro e apresentamos diante do Senhor, o verso 18 passa a fazer parte da nossa vida. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda. E tem coisas na nossa vida que são tão difíceis de compreender, de entender. Então vamos buscar essa alegria. E essa alegria só é possível quando nos aproximamos do nosso Deus. Que Ele nos abençoe nesse momento de contrição. Converse com o Senhor, apresente-se diante do Senhor. E logo depois estaremos quebrando o silêncio, fazendo a oração mais perfeita, que é a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos então, neste momento, silenciosamente buscar a Deus em oração de contrição. Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos damos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez eu quero convidar os irmãos para partilharem de um texto bíblico, Salmo 91. E se você puder, vamos fazer a leitura de modo alternado. Convido você, se você puder, também colocar-se de pé, e logo depois cantaremos também uma passagem musical, Brilho Celeste. Mas inicialmente a leitura deste belo salmo, conhecido por muitos, vamos fazer de modo alternado, aqueles que puderem de pé, e depois o hino 114. Sob a sombra do Altíssimo, assim diz a palavra do Senhor: o que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus abençoe a palavra lida. 114, adoremos ao Senhor. Este é um momento nosso também, muito precioso, de dedicação das nossas vidas, dedicação daquilo que Deus tem nos dado e que a gente devolve em parte. Mas eu quero também aproveitar para dizer que o trabalho que nós realizamos no dia de ontem tem um depoimento que a gente colocou no nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser verificar, pode ver ali que foi um trabalho muito abençoado. E a gente sempre diz, a bênção maior muitas vezes não é para quem recebe, é para quem faz. E tem sido assim. Então, que Deus continue nos abençoando e agradecemos a participação daqueles que estiveram juntos, daqueles que fizeram suas doações, daqueles que participaram através das suas orações também. Palavra com a nossa equipe. Vamos então ter o nosso momento de adoração e louvor. Nós vamos cantar um cântico pequenininho, que é baseado no Salmo 138. Existem algumas versões, algumas falam poderosos, anjos,
particularmente prefiro a ideia de deuses dentro desse texto, porque o que passa para mim é o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, mesmo que seja na presença de outros deuses, não interessa. Eu adoro o Deus verdadeiro. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. Eu vou cantar como todos, mesmo que eu esteja em terra estranha, onde outros deuses são adorados, é o Deus eterno que eu vou servir. Vamos louvar então o Salmo 138. Apenas em palavras, em amor.
dízimos e ofertas. E enquanto nós estivermos cantando, aqueles irmãos que desejam fazer a sua oferta, o seu dízimo, podem erguer as mãos e aí os diáconos estarão recolhendo. Vamos cantar: Pai, abre o meu coração. Pai amado, mais uma vez, obrigado por estarmos na tua casa, que seja sempre motivo de alegria, gratidão, Pai Celestial, louvar, exaltar o teu nome e procurar, mesmo falhos, andar nos teus caminhos, nas tuas veredas. Pai, muito obrigado por todos aqueles que emprestam seus dons e talentos, colocam seus dons e talentos para melhor te honrar, Pai Celestial. Que tu possa cada vez mais fortalecer, nutrir os teus filhos nas suas caminhadas terrenas, nas suas lutas, nas suas batalhas, Pai. Tu sabe os clamores que cada um dos teus filhos tem levantado aos céus e que tu possa contemplá-los em suas petições. Pai amado, muito obrigado pelos dízimos e ofertas, meu Deus, que colocamos no teu altar. Na verdade, Pai, isso é uma pequena parcela que damos e que oferecemos a Ti em relação a tudo aquilo que Tu tem feito em nossa vida. Meu Deus, que em todos os momentos de nossa vida possamos Te louvar, possamos cada vez mais nos qualificar para fazer jus ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela igreja aqui em Alma, Pai. Muito obrigado pelo abrigo espiritual, o abrigo material que ela proporciona nas nossas vidas. Obrigado por todos aqueles que servem na tua casa com santidade de coração. Abençoe, Deus, nosso pastor, sua família, abençoe todo o conselho dessa igreja, abençoe todas as almas que estão aqui, Pai Celestial, que tu possa cuidar de cada uma delas, que tu possa cuidar daqueles
não puderam estar aqui hoje por um motivo que só Tu sabe, Deus. Essa é a oração que elevamos, Pai amado, grato por tudo, grato pelo Teu grande amor, grato pela Tua misericórdia em nossas vidas, pois nós somos pecadores, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os irmãos para a leitura no Evangelho de Lucas, que está colocado ali na tela, né? Capítulo 16. Nós vamos ler do verso 19 ao 31. Essa passagem ela é conhecida como o rico e o Lázaro, né? E é muito utilizado para se falar de evangelização, mas nós vamos dar uma ênfase que eu acredito um pouco diferente daquilo que estamos acostumados a ouvir dentro desse texto. Eu tenho uma versão que é um pouco mais atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que coloca como título Rico e o Mendigo. Não gostei muito desse título, né? Eu prefiro o Rico e o Lázaro. Mas vamos ler o texto e vamos trabalhar essa passagem dessa maneira que eu julgo um pouco diferente daquilo que estamos acostumados a ouvir. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se recalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bem, essa passagem ela é utilizada sempre numa direção, e nesse meio, de trabalhar o texto, que é completamente certo, tá? Fala daquilo que a gente tem que empreender, fazer para chegar no reino dos céus. E eu quero não aqui entrar
entrar na questão do rico, de Lázaro ou mendigo, não quero entrar nessa questão. Eu quero aqui mencionar o que é falado aqui, né, como sendo o agente dessa fala, Abraão, esse diálogo com o rico, quando o rico, caindo em si, consciente do que lhe reservava a eternidade, diz: eu ainda tenho cinco irmãos, manda Lázaro lá para falar para eles, para que eles não venham para cá. E aí, nesse diálogo, Abraão simplesmente diz o seguinte, e está registrado, né, no verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A nossa ideia hoje é justamente essa, né? Ouvindo Moisés e os profetas. E eu coloquei entre as lições que a gente vê dentro desse texto o primeiro ponto, que diz o seguinte, que Moisés e os profetas, eles têm as informações necessárias para a mudança da nossa vida. E é suficiente. É por isso que os autores do Novo Testamento se referem com tanta frequência ao Antigo Testamento. Essa é uma prática que a gente vê em Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro e os escritores de modo geral. Eles dão respaldo aos seus escritos, ou novos escritos, a partir daquilo que eles colheram do Antigo Testamento. E aí a gente vê o que é o Antigo Testamento: Moisés e os profetas. Quem ouve Moisés e os profetas chega no Cristo. Quem ouve Moisés e os profetas ouve a orientação necessária para a mudança da nossa vida. Está tudo ali. O Novo Testamento é só uma ratificação. O Novo Testamento é só uma confirmação daquilo que Moisés e os profetas falaram. Talvez numa linguagem mais próxima a nós, já que algumas práticas do Antigo Testamento deixaram de existir. A questão da expiação, ela é aprimorada, porque a expiação no Antigo Testamento necessariamente ela exigia derramamento de sangue, ofertas, e com Cristo, o advento de Cristo, tudo isso cessou. Passou a ser graça expiatória na própria pessoa de Jesus. E outras aprimorações aí que a gente vai vendo que ocorreram no Novo Testamento. Mas Moisés e os profetas têm tudo que a gente precisa. Nada que foi escrito no Antigo Testamento é para ser jogado fora. Eu creio que essa é a grande fala de Abraão. Isso é bom a gente frisar nos dias atuais, porque nós temos lideranças chamadas até de evangélicas, e não são. Estão ali fazendo um papel, né, completamente errado, e anulam o Antigo Testamento. Se você encontrar qualquer um, seja ele pastor, seja o que for, ou essas autodenominações que as pessoas falam, sou apóstolo, sou profeta, sou semideus, falar de modo contrário ao que está no Antigo Testamento, a não ser naquelas atualizações, das quais uma nós mencionamos, joga fora, anátema, maldito, porque Moisés e os profetas, eles ainda continuam valendo. Jesus diz
Não vim para revogar a lei. Eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir aquilo que você não poderia fazer. Mas algumas coisas que ainda estão ali escritas em Moisés, nos profetas, aquilo ali não joga fora. É preciosidade para nós, tem toda a informação necessária. Mas vamos dar sequência aqui e depois a gente volta a essas informações que nós julgamos necessárias. Mas vamos dar mais um passo. Naquele diálogo do rico com Abraão, que pede que Lázaro seja ressuscitado e seja porta-voz daquilo que ele está vivendo, a gente vai ver também uma palavra muito dura de Abraão. Abraão chega para ele e diz: olha, tem Moisés e os profetas, ouçam. Porque se eles não ouvem Moisés e os profetas, não ouvirão ainda que alguém ressuscite os mortos. E a gente chega a uma dura conclusão. Quem tem um coração de pedra, ainda que o maior milagre aconteça na frente dele, pode causar até um impacto, mas não vai ter um impacto duradouro. Vai ser um impacto. E de certa maneira é o que se vê nos dias atuais. Muita gente que é impactada, mas aquele impacto é apenas uma palha, não é uma rocha que sustenta uma mudança de vida. Quantas pessoas na época de Jesus viram milagres? Quantas pessoas mudaram de mente e de comportamento? Inclusive, pendurado na cruz, alguns que zombavam de Jesus falaram o seguinte: faz mais um milagre, ou desce da cruz, e a gente vai acreditar. Não vai. O coração está duro. Aquele que é do Senhor não precisa de milagres para reconhecer o próprio Deus. Altamente os céus proclamam seu divino Criador. Tem palavras proclamando, a gente consegue perceber na natureza o poder de Deus. A gente consegue perceber que a natureza não é fruto do acaso. A gente consegue perceber que a manutenção deste mundo onde nós vivemos, onde milhões e milhões a cada segundo de esgoto é jogado dentro dos oceanos, e o oceano ainda consegue ter vida, aquilo ali não é por causa do homem, é porque Deus mantém. O Deus da provisão, da providência, é Deus que faz isso. Então, se a pessoa não consegue perceber Deus nas pequenas coisas, desculpem, mas pode ressuscitar um a cada semana, e aquele coração duro vai continuar endurecido. É por isso que a gente tem uma doutrina que fala que é graça. É Deus que impulsiona, é Deus que faz essa modificação. E Abraão estava completamente correto nessa narrativa. Não adianta. Se eles não têm um coração transformado, modificado com aquilo que pode ser observado em Moisés e os profetas, pode fazer o que quiser, e eles não vão mudar de mente e de coração. Triste, mas é realidade. Triste, mas é fato. Vamos ter na nossa convivência pessoas, às vezes da nossa família, familiares, que nunca vão mudar de mente e de coração. A gente vive hoje uma realidade dessa, onde a sociedade faz um afastamento gradual daquilo que é relacionado a Deus. O comentarista recentemente até disse isso. A sociedade hoje está retirando Deus e transformando o Estado no seu Deus. Isso é idolatria.
E o coração, nesse nível de entendimento, pode ressuscitar, pode haver milagre e aquele coração não será mudado. É uma triste realidade com a qual nós nos deparamos nos dias atuais. Mas quero voltar agora e falar um pouquinho sobre essa situação das missões de Moisés e dos profetas e dizer que não são só para a nossa salvação. Quarta-feira nós fizemos a leitura do livro de Abacuque, capítulo 1, e exploramos um pouquinho sobre esse capítulo 1, fazendo inclusive um paralelo sobre a ascensão, o avanço dos caldeus contra os judeus, falando de um paralelo nos dias atuais. E até falei, por acaso, até a letra inicial ela se encaixa. Caldeus e o avanço que a gente está vendo nos dias atuais. Conversei até com alguns presbíteros e falei, faça uma leitura desse texto e você vai ver um paralelo muito interessante com o avanço dos caldeus e com o avanço de um determinado país que procura hoje ser o 01 do mundo. Você vai ver um avanço muito interessante, muito parecido. Quando ele vai dizer aqui, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. É uma nação que, para atingir o seu objetivo, destrói quem estiver na frente. É uma realidade de hoje. Que marcham pela largura da terra. Não é o que a gente está vendo? O mundo hoje todo fala mais sobre um país. Para apoderar-se de moradas que não são suas. Quantas empresas foram vendidas recentemente por conta do seu capital baixíssimo e esse país comprou? Empresas, propriedades, e muitas vezes a gente não enxerga isso. E aqui está sendo dito, está sendo falado uma narrativa clara dos profetas para práticas que a gente está vendo hoje. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Nós estamos atrelados ao Pacto de São José, e a gente é signatário. Aquilo que está lá no Pacto de São José, uma reunião de povos que estabeleceu um monte de critérios, dignidade da pessoa humana, o Brasil foi lá e assinou. Esse país não assinou, não, porque ele tem o seu próprio direito, a sua própria dignidade. É o país que mais fuzila dissidentes e ninguém fala nada, porque tem os seus direitos, a sua dignidade e continua o seu avanço. Só falei isso para mostrar como nós precisamos ouvir Moisés e os profetas, e muitas vezes a gente não ouve. Isso aqui são movimentos de nações que a Bíblia apresenta com tanta clareza, e muitas vezes a gente não enxerga. Mas existem outras ações que a gente vê também nos profetas. Recentemente até abrimos a nossa Bíblia, lá no livro de Miqueias, e vimos qual é o ensino do profeta para a minha vida. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. O que é uma pessoa que pratica a justiça? É uma pessoa que busca o que é o certo e muitas vezes abre mão até das suas vontades, porque a justiça às vezes faz isso. E a justiça, quando ela é estabelecida, ela gera paz. A minha vontade é ganhar aquilo,
mas não é justo. Então eu abro mão da minha vontade em nome da justiça. E a paz se estabelece. Mas é isso que acontece nos dias atuais? Não. Eu quero aquilo em luto, com atos injustos, inclusive, para obter aquilo que eu desejo. E em nome da injustiça, eu não abro mão das minhas vontades. Olha que diferença. Não é o que a gente está vendo hoje? Onde muitas vezes narrativas políticas iguais, idênticas, elas têm tratamento diferente, depende de onde vem. Isso é injusto. Isso é injusto. Não é isso que Deus quer de mim. E com isso nós não atingimos o bem comum. O profeta está me dizendo isso. São as lições que o profeta passa. Pratique da justiça. Ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Ensino do profeta. É aquilo que Abraão está falando para o rico. Se eles têm os profetas e não ouvem, e quem é gente que não enxerga esses avanços das nações, que não consegue perceber qual é o seu devido comportamento na atual situação, pode ressuscitar quem quiser, que ele não vai mudar de mente. Parece que não foi uma lavagem cerebral, foi uma lavagem cerebral, corporal, social, foi uma lavagem total, onde a pessoa não enxerga o óbvio. Não enxerga o óbvio. Ouçam Moisés e os profetas, mas se não conseguem ouvi-los, pode ressuscitar quem for, que não vai mudar mente e nem coração. E por fim, para a gente não entrar muito aqui em tudo aquilo que os profetas falam, que é muita coisa. Recentemente eu até escrevi num grupo aí que nós participamos, dizendo: é hora de nós revisitarmos os profetas menores. Nós vamos nos deparar com um escritor, que é Daniel, que diz que nada que está acontecendo no mundo, seja avanço das nações, seja tomada de poder, seja o comportamento inadequado por parte do ser humano, nada disso escapa ao controle de Deus. Isso é importante a gente guardar, porque lá no meio do cativeiro, diante de opressores, Daniel foi capaz de dizer: Deus é aquele que modifica as estações, que estabelece reis, que retira reis. E a gente tem que ter compreensão disso, de que nada escapa ao controle de Deus. E a gente aprende isso com os profetas, que viveram situações terríveis e tremendas, que viveram situações onde liberdade foi retirada, que viveram situações onde encontrar comida era muito difícil. Há narrativas no Antigo Testamento de grupos que comeram carne humana pela falta de alimento. Então a situação que eles viveram foi terrível, podemos acrescentar tremenda, dificílima, mas a compreensão deles era: Deus está permitindo. E seria a hora de nós, como nação brasileira, olhando e revisitando Moisés, e principalmente os profetas menores, falar: o que Deus está querendo nos mostrar? Será que eu estou enxergando o que está acontecendo no cenário mundial? E eu sempre digo que os profetas não são visionários. Sempre falei isso nas nossas classes de escola dominical. Sempre falei que o profeta não era um adivinhador. O profeta no Antigo Testamento era um analista social, político, das estratégias de guerra. Se você observar, não é adivinhação.
é uma confirmação daquilo que ele está enxergando. Por isso que nós temos que tirar da nossa mente essa ideia de profeta que adivinha. Não é isso. O profeta era antenado no seu tempo, como nós precisamos ter. E a capacidade de enxergar o movimento das nações. Eles enxergaram isso. E é por isso que as palavras são nesses termos, como a gente viu em Abacuque e outros. É hora de nós olharmos e pensarmos nesse meio que nós vivemos, onde quase chegamos num caos. O meu comportamento é de justiça, o meu comportamento é de misericórdia, o meu comportamento é para andar como Deus quer que eu ande, apesar das circunstâncias. Nesse momento que nós vivemos, eu ainda nutro no meu coração aquela certeza de que, apesar de tudo caminhar para um caos, para um abismo, eu ainda acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Se a gente estiver assim, a gente está ouvindo Moisés e os profetas. E é bom que a gente ouça Moisés e os profetas. E não seja necessário ver milagre, não seja necessário ver ninguém ressuscitar na nossa frente, para a gente mudar de mente e coração. Vamos dar ouvidos a Moisés e aos profetas. Mais do que nunca, no momento que nós estamos vivendo, precisamos revisitar Moisés e os profetas. Eles precisam ser revistos por nós, reanalisados, para que a gente tenha uma ideia do que nós estamos atravessando. E quando a gente revisita Moisés e os profetas, a gente descobre tanta coisa interessante. Quer saber de uma? Essa máscara que você está usando é uma ordenança, é lá de Levítico. Quando se deparavam com alguém impuro, principalmente acometido da hanseníase, que na época era chamada de lepra, o leproso ele tinha que tapar acima do bigode e dizer imundo, uma distância considerável. Há mais de 3.000 anos, Moisés já dizia isso. E um monte de riqueza que hoje nós temos na área de saneamento, se revisitassem Moisés, seria muito mais fácil de escolher. Inclusive, algo que a gente sempre fala, Tem gente hoje ainda acha a terra plana. Não, a Bíblia já diz, lá em Jó, a Bíblia já faz a narrativa de que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Visitar Moisés e os profetas a melhorar a nossa vida. E nós precisamos fazer isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que não precisemos, no decorrer da nossa vida, os milagres aparecerem, mas que haja essa compreensão de Deus que é todo poderoso, do Deus que faz exigências para a minha vida, e do Deus que faz o movimento das nações, que também está no seu controle. Visitar Moisés e os profetas é antecipar-se a problemas e melhor viver quando eles surgirem. Que Deus assim nos abençoe, Deus nos guarde, que Deus nos enriqueça, é a nossa oração. E eu quero cantar o hino 165, Cuidado Divino, que é um convite para a reafirmação da nossa fé. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas, sentido tão figurado, de cuidado, de
fago, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Seja essa a nossa certeza, que saiamos daqui com essa garantia. Se você puder, vamos de pé louvar o Senhor, encerrando assim os nossos trabalhos. Sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados, e que a graça eterna, maravilhosa de Cristo Jesus nos alcance, nos aperfeiçoe, e que esta graça também esteja sobre o povo do Senhor, espalhado na superfície da terra, hoje e para todo sempre.